Obrigado a todos aqueles que estão aqui conosco. É um prazer, uma honra estar recebendo todo mundo aqui conosco no Dynamic Mindset para falarmos sobre modelos de inovação. E nós propusemos alguma coisa num formato diferente, né? A ideia é falar de modelos de inovação que, obviamente, tenham conexão com o Brasil, mas que, ao mesmo tempo, a gente possa ver experiência de outros lugares, outras percepções, outras lógicas, e de como é que modelos vencedores estão se viabilizando. Nesse sentido, nós temos aqui um time de craques junto conosco, começando pelo nosso super secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luiz Lambi, que muito nos orgulha e que, para quem não sabe, é mega especialista em inteligência artificial, um nome reconhecido mundialmente aí pelo contexto de inteligência artificial. Temos junto conosco o Sebastian Wattenberg, que é presidente da Federação Israelita e também da Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria, que vai trazer um pouco para nós de todo esse contexto incrível que está sendo feito por Israel no sentido de inovação, startups, modelos e todo um contexto incrível, né, baseado em inteligência e em forma diferente de fazer, já que Israel tem muitos atributos, mas um deles não é uma natureza assim que facilite muito, né, Sebastião? Então tem que fazer a coisa de um jeito diferente para dar certo, e isso é incrível, né? E o Adriano Amui, craque do marketing e de uma série de coisas, mas que está aqui para falar conosco sobre o contexto do Canadá, né, baseado na experiência de quem já vive há muitos anos e está conectado com o meio de empreendedorismo e de inovação dentro do Canadá. O Adriano fala para nós de Vancouver, no Canadá, nesse momento. Então, sem mais apresentações, começamos pelo secretário Lambi, para nos mostrar um pouquinho de como é que as coisas estão indo aqui. A ideia é que cada um fale 15 minutos iniciais e depois nós fazemos um processo de debate e de discussão sobre o que está aqui acontecendo. Secretário, por favor. Muito obrigado, César, pela gentileza da apresentação, do exagero da apresentação, da tua educação protocolar e notável de costume na abertura, César. Muito obrigado, é uma honra e cumprimento todos os amigos e amigas que estão nos assistindo. Eu vou apresentar umas imagens, César, porque depois de uma certa idade, né, é melhor olhar para a apresentação do que para o rosto do apresentador, né, César? Então, eu acho que a imagem aqui o pessoal vai ficar mais feliz em enxergar do que o meu rosto, no caso. Estou fazendo uma brincadeira aqui com vocês, deixa eu compartilhar aqui, para só um minutinho. O que eu pensei é comentar um pouco, né, os modelos de inovação. Como tu bem colocaste, tu citaste algumas questões, né, vinculadas a IA e tecnologia, e eu pensei um pouco em colocar a importância das tecnologias portadoras de futuro nessa nova economia, uma economia de base de conhecimento. Por isso que eu tenho usado um pouco, neste ano eu escolhi essa imagem como fundo das minhas apresentações, porque ela representa a escola de Atenas, né, o predomínio do conhecimento sobre a humanidade, né? Nós estamos vivendo, então, um momento em que nós temos que decidir para onde vamos como país. E a gente precisa de uma estratégia de desenvolvimento, estratégia de inovação econômica. E gosto um pouco dessa citação do Charles Dodson, né? Se tu não sabes para onde tu estás indo, qualquer estrada vai te levar. E, na verdade, quem escreveu isso é o famoso Lewis Carroll, pseudônimo, que escreveu Alice no País das Maravilhas. E nesse momento de tensão global que a gente vive, é bom a gente refletir sempre sobre as decisões que nós tomamos como indivíduo, como pessoas numa sociedade, como região, como país. E esse é um mundo real, né? A gente está vivendo um mundo que, ao mesmo tempo, extraordinariamente, nós temos que trabalhar inúmeras questões que são características de períodos de transição da humanidade. As transições não são causadas por fatores únicos. As mudanças, elas vêm acompanhadas de múltiplos fatores, se nós formos analisar as grandes mudanças que tivemos durante a história da humanidade. Existe uma questão de desenvolvimento,
de desenvolvimento econômico aqui, onde a tecnologia tem sido disruptiva. E ela foi, em alguns momentos, isso causa traumas sociais, se não bem gerenciados, né? Não bem gerenciados. Nós estamos vivendo a pandemia, mas juntamente com a pandemia nós temos outras questões que estavam já se apresentando para nós. Outras questões de transição de valor econômico, de transição, né, uma dinamicidade que nos leva a mudanças educacionais, mudanças culturais. Isso foi acelerado neste início do século XXI, final do século XX, por uma mudança de valor econômico, né? Essa transição dessa era da energia, do combustível fóssil, para uma era onde a gente está pensando em soluções tecnológicas de altíssima complexidade, que também põe em risco muitas atividades econômicas, como foi a transição para a era industrial, como foi as transições que nós tivemos no passado. E é muito ilustrado pela tecnologia da informação, pela computação, que passou a ser dominante agora nessa virada de século. Tivemos desenvolvimentos muito importantes, como o surgimento da web, não da internet, né, da web. A internet é um meio de, enfim, de comunicação, não, questões técnicas não vamos entrar hoje, né, César? E agora, aliado a essa espetacular mudança de padrão de relações comerciais e interações entre pessoas propiciadas pela expansão do uso da web e tecnologias consequentes, ao mesmo tempo temos mudanças ocasionadas pela inteligência artificial e pela capacidade que a gente tem de lidar com dados de uma forma como anteriormente éramos incapazes de lidar. Então, todas as intuições, elas passam a dar lugar àqueles que têm capacidade de analisar montanhas de dados, quantidades de dados cada vez mais significativas e capacidade de aprender e gerar informações e gerar decisões a partir de dados. Isso tem diferenciado, sem dúvida nenhuma, as grandes economias globais. A grande disputa que nós temos agora é uma disputa por domínio absolutamente tecnológico, né? Tecnológico ligado à economia, ligado também à noção de poder, inclusive financeiro. E nós estamos vendo aquilo que o Churchill já dizia lá nos anos 40, quando durante a Segunda Guerra Mundial, quando perguntado por estudantes quais seriam os grandes impérios do futuro, na Universidade de Harvard, numa palestra que ele deu em 1943, ele disse que os impérios não seriam país, mas sim seriam aqueles que reunissem as mentes. Claro que as pessoas talvez não tenham enxergado essa projeção, e a gente está vivendo justamente esse predomínio, né? Claro que prever o futuro é sempre extremamente difícil. O próprio Niels Bohr, outro prêmio Nobel de Física aqui, já dizia, né, trabalhava na mecânica quântica e dizia que predizer o futuro é extremamente difícil. Predizer o futuro, né, é algo profundamente difícil, é o grande desafio que nós temos. E previsões sobre o futuro são justamente aquelas mais difíceis. Então, a gente tem algumas intuições sobre o que vai se apresentar, o que vai acontecer nos próximos anos. E essas intuições vêm também do mundo econômico, vêm desse mundo do conhecimento. Se nós formos analisar, como disse um grande executivo de uma grande empresa de tecnologia no século passado, se a gente analisar o mercado financeiro algumas décadas atrás, a gente vai perceber que na lista das 500 maiores empresas, 75%, 3/4 delas, muda periodicamente. E aquilo que a gente cresceu enxergando como grande empresa mudou no padrão desse século XXI. Hoje em dia, as grandes empresas são as Big Techs, não resta dúvida nenhuma. E se a gente for analisar isto vale em qualquer grande economia, né? As duas economias que se apresentam no século XXI, Estados Unidos e China, as suas economias, nós podemos pensar que a China é um país em reconstrução, então os grandes players seriam players de infraestrutura ou de construção, ou vinculados a uma economia tradicional de um país em crescimento, em desenvolvimento físico. Na verdade, os grandes players na China também se tornaram os que são vinculados ao setor tecnológico. Então, isso fica cada vez mais evidente para todos nós, para onde que esse mundo está indo. É isso que nós queremos colocar na inovação, ciência e economia, cada vez mais são conceitos absolutamente interligados. E quando tu falasse na questão do Estado de Israel, Israel conjuga, né, essas características da inovação, da ciência e economia, de uma aceleração da atividade econômica como
não apenas como motor de inovação em si, mas uma inovação que pode ser percebida como gerando valor econômico, gerando riqueza, gerando oportunidades, gerando posicionamento das empresas no mercado nacional, mercado internacional e, consequentemente, posicionamento das regiões, dos estados, dos países. E a gente trabalha nesse sentido, de colocar a inovação no centro da estratégia de desenvolvimento do Estado. A gente tem esses projetos, né, que visam justamente fazer enxergar aqui no estado do Rio Grande do Sul que a articulação de atores, a articulação de players, de stakeholders, a articulação de empresários de governo e de produtores de conhecimento deve ser para colocar a inovação no centro de uma estratégia de desenvolvimento. E o modelo israelense, o modelo que Israel adota, é um modelo que inspira muitos desses projetos, dessas estratégias que a gente adota aqui no Estado, como, por exemplo, o Programa Inova IS. E, aliado a isto, nós precisamos enxergar e definir prioridades regionais e prioridades nacionais de desenvolvimento, como fazem as regiões que tiveram esses saltos econômicos a partir de prioridades de investimentos, prioridades estratégicas, para escolher, fazer escolhas de vantagens competitivas, né, de patrimônios iniciais que se tem, e enxergar e projetar o que pode gerar vantagem competitiva do ponto de vista econômico para posicionamento estratégico. Assim como as organizações desenham as suas vantagens competitivas, fazem os seus projetos, colocam as suas estratégias e os seus produtos no mercado, aqui no Estado a gente desenhou uma série de programas que visam justamente projetar o Estado do Rio Grande do Sul nesta nova economia, nesta nova visão de mundo, nesta nova realidade do século XXI, que são tecnologias que alteram os setores da economia, tecnologias que impulsionam os setores tradicionais da economia mundo afora. Então, nós temos vários programas nesta linha. Eu vou dar apenas um exemplo, né? Esse programa Tec Futuro não é o edital em si, é todo um programa que tem um certo número de ações sobre o Estado do Rio Grande do Sul para alavancar a economia, e essas ações se vinculam a setores estratégicos. A gente lançou também um programa de apoio a jogos, setor de games, né? Porque foi um programa que inicialmente foi visto como algo assim, algo extremamente arrojado, mas ele já se transformou numa espécie de paradigma nacional, porque o Rio Grande do Sul lançou esse programa e posteriormente outros estados e próprias lideranças em Brasília enxergaram, perceberam que o setor de jogos, dessa economia digital, é um setor maior que o cinema, maior que todo o setor do entretenimento globalmente. Temos programas vinculados à aceleração de startups, de produtos de alta qualidade do Rio Grande do Sul, e tudo isso tem uma lógica de colocar a inovação no centro da estratégia, tá? Da estratégia de desenvolvimento do Estado. Essa estratégia, ela dá continuidade a planejamentos que foram realizados ao longo do tempo, aqui no Estado do Rio Grande do Sul, e essa estratégia visa fomentar a associação entre empresas e produtores de conhecimento nos diversos setores tecnológicos que são vistos como tecnologias estratégicas que proporcionam o surgimento acelerado de novos setores da economia. Então, a gente pode pensar que diversas tecnologias, como biotecnologia, como inteligência artificial, como a manufatura avançada, podem acelerar os nossos setores tradicionais. E a questão aqui é construir essas parcerias e incentivar a parceria entre laboratórios de pesquisa e empresas para gerar justamente produtos que têm um posicionamento diferente no mercado. E é isso que a gente tem trabalhado no apoio econômico, apoio financeiro, apoio de estratégias, apoio de mentoria, apoio de desenvolvimento de projetos a estes setores em todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul, né? E, finalmente, para terminar aqui, né, indo em direção já ao término da minha manifestação dos 15 minutos, uma questão que não podemos esquecer é que falar em questões de sustentabilidade, de governança responsável, questões de impacto ambiental, não é mais apenas uma exceção, não é mais apenas um pensamento, um objetivo de futuro, não é. Se nós pensarmos em empresas, regiões, estados que querem receber investimentos inovadores, justamente esses investimentos que serão feitos pelos grandes players globais, pelas grandes empresas, pelos países, terão de levar em conta, sim, esses valores vinculados a ESG, né, que se fala em inglês, né, a questão do meio ambiente, as questões dos impactos sociais e a questão da governança responsável das organizações
privadas e também da forma como os governos fazem e gerenciam seus recursos, os recursos de todos nós, né? E para colocar também, para concluir, o que nós queremos construir, sem dúvida nenhuma, é uma economia, uma região, um estado, né, um país onde a dignidade econômica também tenha prioridade no modelo de desenvolvimento, porque o que já se percebe nessas regiões altamente avançadas, e isso não é segredo para ninguém, né? O próprio Vale do Silício tem uma grande disparidade entre aqueles que detêm o conhecimento e, por consequência, detêm a capacidade de construir a aceleração econômica e a diferenciação global, a diferenciação nacional e global dessas regiões, estão se tornando cada vez mais distante daqueles que não detêm o conhecimento para participarem desta economia moderna do século XXI. Então, uma outra questão que nós temos que sempre colocar aqui é que essa diferenciação tecnológica, essa diferenciação de conhecimento entre aqueles que detêm agora não mais o capital, mas o conhecimento, e aqueles que não detêm o conhecimento, criam gaps e criam diferenças ainda maiores e ainda mais desafiadoras para que a gente coloque as economias num contexto nacional e global de um modelo de desenvolvimento sustentável e mais aceito, né, internacionalmente em termos do século XXI, em termos desses novos valores que a sociedade e que o mundo tem exigido de todos nós. Obrigado, César. Essas são as considerações iniciais. Muito obrigado. Lábio, é uma honra, sabe, para nós ter um secretário com a tua envergadura e com a tua capacidade. É sempre incrível quando a gente tem técnicos e não, né, enroladores cuidando das coisas que são de interesse comum. Isso é incrível. Nós já vamos passar para o Sebastião, que tem coisas sensacionais de Israel para falar, mas eu queria pegar 2 pontos aqui, conjugando 2 colocações que estão colocadas no nosso chat, da Fabiana Marques, né? Se a gente fosse botar assim numa escala de 1 a 10 em relação aos projetos que tu está desenvolvendo, eu diria em que passo a gente está, né? Em que pé a gente está. Essa é uma questão, né? E a Daniela complementa nessa mesma linha, quer dizer, o que está sendo produzido aqui, o que está sendo desenvolvido aqui, como está esta mesma banda a nível nacional. Respostas bem curtinhas, Lambi, para a gente poder avançar. Fabiana, o fomento para, por exemplo, 37 empresas e seus parceiros acadêmicos já foi assinado no início do ano, os projetos estão em andamento e tem aqui um prazo um pouquinho maior de 1 ano para entregar o resultado desses projetos de novas tecnologias estratégicas. Segundo ponto, nós formamos dentro do Inove-RS os ecossistemas regionais de inovação e cada região definiu seus 2 ou 3 projetos estratégicos e estaremos, né, financiando esses projetos muito em breve, além de buscar outras formas de fomento. Eu posso expandir depois, César, bem objetivamente. Perfeito. Tá? Vai ser incrível. E uma provocação para tu ires pensando, Lambi, e todo mundo que está junto conosco. A Amy Webb, numa palestra espetacular semana passada no Southwest, disse 2 coisas que nós temos que discutir na sequência, que tem muito a ver com inovação. A primeira é que prever o futuro é matematicamente improvável, impossível, né? Ela foi muito enfática nisso, então temos algumas coisas para discutir aqui, né? Ninguém consegue ser a prova do futuro e, consequentemente, como lidar com isso. Então, guarde isso aí, Lambi, e os nossos assistentes aqui. A gente já tem centenas de pessoas nas múltiplas plataformas que a gente está transmitindo, está bem bacana. Sebastião, enorme prazer te ter aqui, né? Responsabilidade sensacional de lidar com o contexto de Israel e essa dinâmica toda. Conta para nós um pouco, Sebastião, como é que as coisas estão em termos de modelos de inovação e as lógicas de Israel. Boa noite a todos. Obrigado, César, pelo convite. Faz 1 ano, eu estava lembrando que a gente ia fazer um encontro presencial, né, para tratar justamente desse assunto, mas não aconteceu, enfim, a gente sabe por quê. Mas que bom que a gente está conseguindo agora retomar o assunto e voltar a poder tratar do assunto do ecossistema de inovação israelense e poder conversar um pouco mais a respeito. O secretário Lambi também, boa noite, ele fez uma missão, a gente fez uma missão pré-pandemia, né, pouco tempo antes da pandemia para Israel, foi também para a Suécia e para a Estônia, né, e ela culminou em Israel, então a gente pôde, em loco, aí, ter um contato com esse ecossistema de inovação.
Mas, entrando no tema propriamente dito, César, tu comentou no início realmente que Israel não tinha muitos recursos naturais, né? E esse talvez é o principal motivo de Israel ser o que é, né? Há alguns em Israel que dizem que, assim, que se Israel tivesse petróleo, não estaria onde está agora, né? Então é uma dádiva não ter tido o petróleo, não uma punição, né? Sim. E quando a gente visita a autoridade de inovação, né, que na verdade é uma espécie de ministério israelense destinado a cuidar da área de inovação, um slogan que eles usam muito é que a inovação é o nosso recurso natural, né? Então essa é a brincadeira que é feita, né? O recurso natural do país é a inovação, né? Esse é o recurso que Israel tem a oferecer. Eu, obviamente, teria muito para falar sobre Israel e sobre o modelo de inovação, mas eu selecionei alguns aspectos que eu acho que vão ser de maior interesse. O primeiro, nem todo mundo está familiarizado com o país propriamente dito, né? Então eu queria falar primeiramente sobre o país. Israel é um país novo, né? Um país que tem pouco mais de 70 anos, uma extensão territorial bastante pequena, mais ou menos do tamanho do estado de Sergipe, né? Que é o menor dos estados brasileiros. Uma população de mais ou menos 10 milhões de habitantes, ou seja, um mercado interno extremamente reduzido, né? Uma escassez, como a gente falou, de recursos naturais nunca antes vistas, a começar pela água, que é um bem raríssimo, né, dentro da realidade de Israel, inserido numa região tomada por conflitos históricos, né, sem parceiros comerciais em torno. Esse fenômeno começou somente a mudar em 2020, agora, com a normalização das relações com os Emirados Árabes e outros países começaram a normalizar suas relações com Israel. Então, até pouco tempo atrás, não havia no entorno para quem vender qualquer tipo de produto, né, que Israel produza. Só para vocês terem uma ideia, Israel tinha que regular a produção de leite, porque se houvesse excedente, não teria o que fazer com a produção de leite, porque não podia vender para os vizinhos, e exportar para a Europa seria muito caro o leite. Então, até isso tinha que ser controlado, né? Mas, por outro lado, se tu não tem um mercado, o mundo é teu mercado, né? E esse eu acho que é o primeiro destaque que eu faria, né? Israel entendeu que o mundo seria o seu mercado, que ele poderia produzir conhecimento e empresas a partir disso, e o mundo seria o lugar onde ele conseguiria comercializar esses produtos. Evidentemente que, num primeiro momento, isso foca muito mais os mercados europeus e americanos, né? Mas hoje em dia, e com o crescimento da relevância do Brasil, o Brasil está se tornando um parceiro comercial bastante interessante para Israel também, né? Então, o conhecimento passou a ser o grande recurso natural. Israel tem também uma diversidade cultural enorme, né? É um país de imigrantes, continua sendo hoje um país de imigrantes. 9 entre cada 10 israelenses ou são imigrantes ou são filhos ou netos de imigrantes, né? Ou seja, quase toda a população, não existe uma população de lá, né? São pessoas que vieram de todo mundo e assim trouxeram de cada lugar onde vieram suas características culturais e também uma forma diferente de enxergar as coisas. E dessa forma, a população foi obrigada, vamos dizer assim, desde o início, a conseguir conviver com as diferenças e a valorizar a diversidade. E isso a gente sabe, sem dúvida, a gente tem um caminho enorme a percorrer no Brasil nesse aspecto, é um fenômeno fundamental para o desenvolvimento de processos de inovação. Mais uma coisa é que a inovação, a gente sabe, vem de um propósito coletivo, né? Então, quando Israel olha para o mundo, né, também olha para soluções que podem fazer a diferença no mundo, né? Inovação de impacto, né? E não apenas de produtos com viés puramente comercial. Algumas startups, assim, que todo mundo conhece, que vieram de Israel, né? A gente sabe o Waze, o Moovit, né? A Mobileye, o Wix, né? Enfim, essa é basicamente Israel. O segundo aspecto que eu queria tratar aqui é o que se chama de chutzpah, né? Que é uma palavra em hebraico, que em inglês ela seria o que os americanos chamam de guts, né? E a gente não poderia traduzir aí como algo como um descaramento, uma ousadia, vamos dizer assim, né? O que quer dizer isso, né? O israelense é direto, né? Ele não tem essa nossa característica assim de que para dizer uma coisa a gente faz toda uma curva para poder chegar ao fim e ao cabo e tentar dizer assim de uma forma que doa menos, né? O israelense não costuma ter muito essa preocupação. Ele diz as coisas de forma direta
e normalmente gosta de discutir, está aberto ao debate, e um debate bastante de confronto, né? O confronto de ideias. Então, vai chegar em Israel, vai ver duas pessoas que aparentemente estão se matando dentro de uma reunião, e ao final dessa reunião vão sair, vão tomar uma cerveja, está tudo bem, porque era só uma questão pontual e objetiva, né? Então, essa chutzpah, essa ousadia, é uma coisa muito típica do israelense. Isso faz com que a hierarquia seja menos valorizada, né? Que todo mundo possa ser questionado, né? E na medida em que todo mundo pode ser questionado em todas as organizações, incluindo o Exército, que é o próximo ponto sobre o qual eu vou falar, isso faz com que realmente exista um debate de ideias produtivo, onde as pessoas conseguem, independentemente da sua posição hierárquica, colocar o seu ponto de vista. Aliado a isso, também é uma tolerância ao erro bastante significativa em Israel. Essa tolerância ao erro não é necessariamente, vamos dizer assim, uma tolerância à loucura, né, a fazer qualquer coisa, né, o correr risco é diferente de correr riscos calculados, né, mas a valorização de correr riscos e de errar é muito grande. Inclusive, quando se faz algumas seleções para investimento em startups, são valorizados aqueles empreendedores que tiveram erros na sua trajetória, que aprenderam com esses erros e conseguem entender o que não funcionou e que agora pode ser corrigido. Diferentemente do que acontece muitas vezes aqui no Brasil, onde a gente fica taxado, se não pelas pessoas que hoje pelo menos já têm uma compreensão melhor assim da importância do erro e de aprender com ele, pelo menos aqui pelas instituições financeiras o sujeito fica taxado como uma pessoa que não tem uma nova oportunidade, eu tenho que esperar aí um tempo longo em função do recurso que usou e não teve sucesso. Terceiro aspecto que eu queria tratar é a questão do Exército, né? O serviço militar é obrigatório em Israel, são 3 anos para os homens e 2 anos para as mulheres. O que acontece? Quando os jovens terminam o Exército, ou seja, os homens com 21 anos, as mulheres com 20, de regra, com o dinheiro que eles juntaram ao longo do tempo que ficaram no serviço militar, eles vão fazer uma viagem pelo mundo. E ao fazer essa viagem pelo mundo, eles acabam passando mais um ano fora do país. Isso quer dizer que eles vão se preocupar em entrar para a universidade lá com 22, 23 anos. Né? Diferentemente do que acontece aqui, que com 16, 17 anos, um jovem é obrigado a decidir o que vai fazer pelo resto da sua vida, praticamente sem chance de errar. Então, o aluno que entra numa universidade em Israel é um aluno mais maduro, evidentemente, porque ele tem uma idade superior a que entra aqui. Evidentemente que a carga de ter passado um tempo no Exército é bastante significativa e, por isso, também força, vamos dizer assim, um amadurecimento. E isso também faz que os empreendedores em Israel também sejam empreendedores mais maduros. Então, o que acontece é que, em função desse aumento da idade do empreendedor, que não é tão novo, ele tem uma compreensão melhor do contexto e uma maturidade maior na hora de empreender. E, evidentemente, que o Exército também tem um papel extremamente relevante no fornecimento, não só de tecnologias, evidentemente, porque a necessidade de defesa faz surgir a tecnologia, mas também de mão de obra que depois é disputada a tapa no mercado. Né? Ou seja, quem trabalha na unidade de inteligência em Israel, com certeza vai ser recrutado pelas maiores empresas de high-tech, ou vai abrir a sua própria empresa. Um exemplo disso é o dono do Wix, que veio dessa unidade de inteligência do Exército de Israel. Né? O quarto aspecto que eu queria tratar aqui diz respeito à educação e ao que eu chamo de academia empreendedora, né? Uma discussão até que eu já tive bastante com o secretário Lambi. Ponto número 1, Israel investe 4,2% do seu PIB, né, em educação, né? E a média dos países da OCDE é de 2%. Né? Então, é um número bem significativo de investimento em educação. Né? Só para registrar, assim, com uma passagem, como as coisas são diferentes, numa dessas missões que a gente fez para Israel, a gente foi visitar o Technion, né, que é, vamos dizer assim, o MIT de Israel. Né? E chegando ali no Technion, eu achei curioso que uma das primeiras coisas que o professor fez foi nos levar pelo estacionamento e fazer o seguinte comentário. Tá vendo ali aquele Porsche, BMW, Mercedes, enfim, todos aqui são professores, né? Eles ganharam muito dinheiro e continuam dando aula
aqui na universidade. Então, ele queria exibir o que aqueles professores que tinham comercializado patentes com a Philips, enfim, com grandes empresas, não tinham deixado a sua essência, que era continuar pesquisando, e podiam continuar dentro da universidade pesquisando e vindo sem constrangimento nos seus Porsche, nas suas Mercedes, nas suas BMWs de última geração, para continuar lecionando naquela universidade. Porque existe realmente uma separação muito interessante, na qual tem pessoas que conhecem o mercado, que veem como as pesquisas podem ser utilizadas no mercado de forma eficiente, e tem aqueles caras que são muito bons em pesquisa, e é bom que eles continuem pesquisando, né? Evidentemente que alguns deles se tornaram Nobéis, enfim, uma série de prêmios também que foram ganhando. Mas isso eu achei super interessante, a noção dele dizer assim, olha que bom, o cara é professor e ficou rico, olha, seja professor também, porque aqui tem essa oportunidade, né? Não precisa fazer voto de pobreza para ser professor, né? E um outro aspecto na parte da academia, evidentemente que sobre as empresas que as universidades têm, a gente poderia falar muito tempo, com características diferentes, mas enfim, praticamente todas elas têm uma empresa aliada à universidade, cujo papel é comercializar as patentes, é comercializar o conhecimento, é instigar os pesquisadores a criar produtos. Tem também uma enorme colaboração internacional, né? Esse é outro aspecto que a gente tem bastante diferente aqui no Brasil, é que a gente gosta de assinar muito acordo né, muito MOU, vamos dizer assim, mas colaboração efetiva é muito pouca, né? Não existe uma colaboração pesada entre as universidades. Então, a gente vai ouvir depois sobre o Canadá. Israel tem uma série de acordos com o Canadá, com os Estados Unidos, com universidades europeias. Então, é um estímulo muito grande a colaboração com outras universidades do mundo todo, né? O quinto aspecto que eu queria trazer também é o apoio estatal, né? Ou seja, em determinado momento, e eu não estou defendendo, isso aqui não é uma questão de socialismo versus capitalismo, não tem nada a ver com isso, né? Mas em determinado momento, o Estado se deu conta de que ele precisava investir nessas empresas, né? E o que levou o Estado, entre outras coisas, a atuar dessa forma é que ele se deu conta de que a cada dólar que ele colocava nesse mercado, isso se transformava em $8 na economia do país, né? Gerando empregos, novos negócios, enfim, se deram conta que, independentemente do sucesso ou não dessas empresas, valia muito a pena, do ponto de vista econômico, fomentar esse mercado de startup. Para vocês terem uma ideia, hoje tem mais de 200 ventures em Israel, e nós estamos falando de uma população de 10 milhões de habitantes, mais de 200 ventures, né? Um exemplo de maior sucesso, eu acho que todos nós conhecemos, é o da Mobileye, né? Que foi comprada pela Intel por $15 bilhões, né? E alguém poderia se perguntar por que a Intel resolveu, então, comprar uma empresa que o que faz é sensores para carros, né? É porque Intel vislumbrou na Mobileye algo ali na frente que serão os carros autodirigíveis, e ela quer ser, nesse mercado, a mesma coisa que ela é hoje nos computadores, onde a imensa maioria dos processadores dentro dos computadores são da Intel, que evidentemente também tem o seu centro de pesquisa em Israel, como muitas outras grandes empresas. Então, assim, o governo de Israel põe recursos na inovação e põe recursos a risco, né? Eu vou dar um exemplo da Autoridade de Inovação. Ela tem um programa onde ela oferece contrato com uma aceleradora em troca de 20% a 50% de equity, mais a cobertura de 15% dos custos em P&D. Os outros 85% do P&D são custeados pela Autoridade de Inovação, sem equity em troca e sem necessidade de devolver o recurso em caso de insucesso, exceto unicamente que o recurso tenha sido desviado, tenha sido usado para outra finalidade que não seja aquela para a qual foi proposta inicialmente, né? O investidor também tem uma outra realidade lá, e nem tudo são rosas, porque o sistema tributário também é complexo em Israel, nem tudo também é maravilha, né? Mas o investidor lá entende seu papel, né, vamos dizer assim. Ele precisa estar conectado com os pontos de interesse das startups, porque lá acontece uma coisa inversa hoje em dia, né? Muitas vezes são eles que vão atrás das startups para poder investir. É o pitch reverso que eu brinco, né? Ou seja, a startup dizendo para o investidor
por que ele é o melhor investidor para ela, o mais estratégico naquele determinado momento, né? Evidentemente que isso tudo é fruto de uma construção, enfim, de um desenvolvimento ao longo do tempo. Porque o ecossistema funciona muito bem, né? Tem alguns pilares que eu falei aqui que são importantes que a gente entenda. Os investidores, as aceleradoras, universidades, empresas, o exército, o governo, todos eles trabalham de forma articulada. Então, quando o empreendedor entra nesse ecossistema, ele vai sendo conduzido pelos próprios players, né? O objetivo é fazer virar, não importa quem, quando, o objetivo é que a startup tenha sucesso, né? E tem o lado também de que Israel é relativamente protecionista em relação a esse mercado, porque uma das contrapartidas para que haja um investimento público é que mesmo depois de um eventual exit do investidor ou de uma abertura de capital em Dow Jones, enfim, a empresa tem que continuar com essa sede em Israel. Ou seja, o Waze tem operação nos Estados Unidos? Tem, mas a sede do Waze continua sendo em Israel. Essa é uma das contrapartidas, e evidentemente que é um fator chave, senão evidentemente Israel também perderia essas startups para os Estados Unidos, para países europeus que não têm como concorrer com esses países. Então isso eu acho um aspecto muito interessante, porque é um desafio que em algum momento, tomara, a gente tenha que enfrentar por aqui também, como evitar que o exit não seja da empresa inteira, né, que a gente só forme a empresa e depois ela acabe saindo do Brasil. Para finalizar, eu queria falar um pouquinho assim, sobre essa relação com o Brasil, né? Que o Brasil, tudo funciona super bem lá, e aí, e o Brasil? O Brasil é um excelente mercado interno para escalar produtos de startups israelenses. Tem enorme possibilidade de parcerias, porque aqui tem um mercado que lá não tem, e é maravilhoso poder oferecer esse mercado para escalar. Mas aqui tudo é errado. Eu acho que o que a gente mais tem de próximo do modelo israelense, o modelo mais parecido talvez seja o Porto Digital de Recife, né? Mas aí eu quero, só para fechar, e a gente falou um pouco do ecossistema de inovação israelense, dar um pouquinho da minha opinião. E vou trazer também com mais uma história do Technion, dessa minha visita, quando tinha lá uma sala, eu olhei, tinham 3, 4 professores, acho que tinha 30 chineses, assim, em volta de uma mesa. Aí eu perguntei, assim, o que aqueles chineses estavam fazendo lá. Daí o professor disse, não, eles estão oferecendo 2 bilhões de dólares para que a gente faça uma coisa igual ao Technion na China. Eu falei assim, bom, legal, né? Interessante. Ele falou, não, a gente está tentando explicar para eles que não dá, porque a diferença não é o prédio, não é as matérias ensinadas, não é o conteúdo, são as pessoas que estão dentro desse prédio. Então, o que eu acho, que a gente não pode simplesmente pegar, por exemplo, o modelo israelense e importar uma cultura, não vai funcionar, né? Ou seja, simplesmente importar essa cultura. Nós, a exemplo do contrário do que os chineses tentaram fazer ali, nós temos, na verdade, que tentar desenvolver a nossa própria cultura empreendedora e o nosso ecossistema, né? Respeitando as nossas particularidades. É muito bom a gente conhecer outros sistemas, mas trazer o que pode ser adaptado, não simplesmente chegar e dizer assim, não, então tá, vamos implantar esse modelo israelense aqui. Que nem eu falei, nós não temos exército, nós temos outra realidade, outra legislação, outro mindset, então nós precisamos entender qual é a cultura de inovação brasileira, né? E trabalhar para isso, que com certeza, com o país que a gente tem, com os recursos naturais que a gente chega lá. Obrigado. Sebastião, sensacional. Tu conseguisse resumir assim obviamente não dá para pegar tudo, mas uma parcela gigante do contexto como é que Israel está lidando com isso, como é que está construindo, como é que está desenvolvendo. A Daniela fez um comentário aqui no chat incrível também, que não é só a tecnologia, é sobre pessoas e como fazer essas pessoas avançarem. Tu falasse nisso no meio da apresentação e falasse agora quando tu estava falando da questão de cultura. E é um pouco muito isso, né? Cada um tem o seu jeito, a sua forma, e a gente tem que potencializar aquilo que se tem, e Israel faz isso de uma maneira sensacional, incrível, Sebastião. Queria fazer uma pergunta aqui, antes de passar para o Adriano e a gente falar de Canadá, que Israel está tendo um enorme sucesso aliando agora, nesse momento catastrófico que a gente vive, né? A questão de rapidamente reconfigurar, né, e inovar de novo, criar passaportes, criar uma série de movimentos frente ao assunto Covid. O que tu pode nos dizer sobre isso, em um minutinho, assim, 2 no máximo,
de como é que está lidando com... Porque é uma inovação também, a maneira de lidar, a questão de quem pode e não pode se movimentar, tem toda uma dinâmica aqui que está estabelecida em função de tecnologia e segurança das pessoas e do ambiente onde as pessoas estão convivendo. Não, muito legal a tua pergunta, porque é um assunto que, pelo tempo, eu acabei excluindo do que eu ia falar, e tem muito a ver com essa forma de pensar do israelense. Porque, veja bem, Israel não teve as vacinas primeiro porque as vacinas foram desenvolvidas lá. Não foram. As vacinas que foram compradas foram as da Pfizer, né, em sua grande maioria, né? E elas foram compradas quando a Pfizer nem sabia se teria sucesso na vacina, né? E Israel pagou super caro por essas vacinas, ou seja, apostou que não, vai dar certo, a Pfizer vai conseguir fazer essa vacina e quando tiver, eu vou ser o primeiro país a receber. Tem uma entrevista com o CEO da Pfizer, que depois eu posso compartilhar, eu não tenho ela aqui de imediato, mas que ele disse que o primeiro-ministro israelense chegou para ele a ligar de madrugada. Ele falou assim, pô, esse cara está me ligando de madrugada, alguma coisa está acontecendo ali, o cara quer realmente comprar. Foi tanta insistência para essa compra que eles acabaram vendendo. Então, é mais uma demonstração desse empreendedorismo. Assim, eu não sei se vai dar certo, mas, e não só foi a Pfizer foi o principal fornecedor, mas comprou de todos, né? Comprou de todos para toda a população, apostando que alguma dessas vacinas daria certo, né? Então, isso é uma demonstração de que não é apenas um discurso interno, né? Mas é uma prática que chega até as instâncias de governo, né? Tem muita iniciativa na parte de governo em Israel tentando buscar a inovação. E quanto à questão da retomada das atividades, tem o tal do passaporte, né, que as pessoas estão tendo e tem tido bastante sucesso e aceitação. Mas como tudo, Israel vive um momento político eleitoral, né? Hoje teve eleições em Israel, né? E, né, tudo também é politizado, dizendo, alguns dizem que é absurdo, como que pode, só quem vacina pode frequentar o lugar, enfim. Então, assim, é uma sociedade como outra, com todas essas mesmas discussões que a gente tem aqui no Brasil também, para um lado e para o outro, sobre a pandemia, né? A única diferença é que a liderança é um pouco mais assertiva. Uma coisa linda que nós estamos vivendo aqui, já aqui agora, e olhando pelo chat, é a cultura propositiva e construtiva de ouvir novas culturas, novas realidades, novos modelos e desenvolver. Eu estou muito mal impressionado, e acho que nós todos, com como a sociedade está lidando mal em redes sociais, em tantos ambientes, com essa cultura de destruição, essa lógica do ódio, né, de não respeitar o que os outros pensam e como essa coisa pode ser construída. Isso é destruidor de uma possibilidade de avanço e acho que é uma responsabilidade de cada um de nós fazer isso e queria, assim, de coração mesmo, agradecer para todo mundo que está aqui, que só pergunta bacana, só coisa legal, todo mundo querendo aprender e desenvolver. E o mundo por aí ele está complexo e nós temos que ajudar a fazer o bem, independente de termos visões eventualmente distintas sobre determinadas situações. Adriano, vamos sair agora, né, daqui e vamos para o Canadá, lá na terra fria do Canadá, lá para Vancouver, para falar de modelos de inovação canadenses. Vem, fala um pouco para nós, Adriano, como é que esse país incrível está lidando com isso tudo. E, pessoal, as perguntas estão aqui no chat, não se preocupem, que na saída, depois que terminar o Adriano aqui, a gente vai botar no debate e vai começar a jogar tudo para dentro. Tá fechado, Adriano, tá fechado. Obrigado, César. Você conheceu, você esteve aqui, acho que foi ano retrasado, o tempo passou rápido. Eu organizei aqui, através de uma apresentação breve, que eu não vou seguir ela estritamente, mas eu vou disponibilizar para quem quiser, ok? Perfeito. Eu só preciso que alguém me confirme, porque eu não consigo enxergar vocês, de que vocês estão enxergando uma tela Brasil-Canadá. Agora sim, pode vir, Adriano. Está escrito Brasil-Canadá. Então, essa tela, ela simboliza definitivamente o seguinte: aqui é um brasileiro tentando falar o que ele viu no Canadá que pode ser apropriado para o Brasil. Essa é a minha intenção. Investi em mais de uma startup no Brasil, felizmente deram certo. Também eu fiz aqui no Canadá e eu consigo fazer um paralelo positivo disso. Para começar, eu quero colocar uma coisa que é um mantra nesse país. Se você digitar Canadá Inovação, você vai entrar no site do governo, e o site do governo que estrutura todo o modelo fala exatamente essa frase. Inovação para esse país é saber fazer as coisas melhor
de forma a beneficiar todos. Ponto. Vocês vão entender que isso daqui é usado no modelo de inovação inteiro. E a partir do entendimento dessa frase, a gente consegue entender o que vem pela frente. Algumas inovações canadenses que são muito interessantes, a gente acaba não sabendo, porque eu acho que o Canadá ele é muito low profile, eu acho que deveria fazer um pouquinho mais de barulho, mas eu não sei se vocês sabem que o andador que as pessoas usam para facilitar foi criado aqui, a câmera de televisão. Essa aqui é boa, César, o basquete foi inventado no Canadá, mas a insulina foi inventada aqui, o teste de compatibilidade medula óssea que permitiu os transplantes, IMAX, canola, a maçã Macintosh foi inventada aqui. Então, é uma quantidade de coisas boas que foi inventada aqui. E desse modelo que vinha obtendo sucesso com inovação, esse é um país que ele gerou alguns Nobéis. Você está vendo aqui 4 deles, são 4 de destaque. Mas a questão de 10 anos atrás, esse país entrou numa autocrítica muito forte. E era uma autocrítica interessante, porque apesar de estar dentre os 10 países mais inovadores do mundo, o país entendeu que estava perdendo sua essência, o país entendeu que estava ficando pouco competitivo, ele entendeu que o que vinha pela frente era uma questão que, se a gente não mudasse o passo, o país ia ficar para trás. Então, a primeira coisa, isso é uma característica canadense, você nunca faz as coisas numa velocidade inacreditável aqui, porque você escuta primeiro a sociedade, mas depois que você escuta e toma a decisão, aí as coisas são implementadas com um rigor absurdo, e aí sim numa velocidade grande. E quando foi feito isso aqui lá pelos idos de 2013, o que a população entendia que era esse negócio de inovação? A população falou o seguinte: olha, para a gente inovação são 3 coisas: pessoas, tecnologia e empresas. Eu preciso ter pessoas que aumentem a produtividade, que aprendam, que conduzam a tecnologia e que operem as empresas. E como eu sou um país pequeno, eu preciso atrair gente pequena em população, eu preciso atrair gente do mundo inteiro. Eu preciso focar em tecnologia, tecnologia que desenha o futuro, mas também tecnologia que resolve problemas locais. E eu preciso ter companhias que consigam participar desse jogo, que consigam escalar a tecnologia, que consigam gerar emprego para as pessoas e que consigam fomentar a sociedade. Baseado nisso, foi desenhado esse slide que eu estou mostrando para vocês, a gente chama de o contínuo da inovação. Ele tenta dizer o seguinte: eu tenho que começar através das pessoas e seus conhecimentos. Por isso aqui eu preciso fomentar violentamente o modelo de educação e formação. E para isso, eu começo a conduzir, então, pesquisas que são pesquisas mais fundamentais e básicas no âmbito universitário, para que eu possa começar a ter desenvolvimentos mais avançados e agressivos de R&D, pesquisa e desenvolvimento, e começar a estabelecer parcerias globais. Mas nada disso vai funcionar se eu não viabilizar um ecossistema em que eu tenha empresas que vão nascer, vão desenvolver a tecnologia, vão se fundir, vão comercializar os negócios e essa coisa cresce. E eu preciso de dinheiro, eu preciso de um mecanismo que permita a viabilização econômica dessas empresas e desses grupos de startups e hubs. Mas no fim do dia, eu tenho que fazer com que esse processo seja muito simples. Eu tenho que fazer com que captar dinheiro seja simples. Eu tenho que fazer com que o processo de educação seja simples e acessível para todos. Porque também essa é uma característica do país. É um país que sistematicamente ele pensa no coletivo em primeira instância. A ideia, então, é como é que eu coloco isso no ar? E isso foi colocado no ar em função de 4 grandes pilares, né? O pilar número 1, o governo ele é responsável por alinhar a estratégia e implementá-la, criando as condições para a inovação. Ele precisa criar as ferramentas que vão viabilizar tudo isso que eu falei. E isso foi um ponto muito interessante. O governo entendeu que ele precisa se disponibilizar como contratante dessas novas tecnologias. Então, isso é uma quebra de paradigma, porque, tecnicamente, um governo vai estabelecer um edital e esse edital vai eliminar as startups do processo, porque ele vai colocar tantas restrições que ele só vai fazer negócio com empresas estabelecidas. O país aqui foi no caminho contrário. Se eu quero desenvolver startups e tecnologia, eu tenho que viabilizar que eles possam me vender. Mas, ao mesmo tempo, houve uma conexão profunda com educação secundária, universidades e colégios, já vou falar disso,
com a sociedade em geral, que foi estimulada a criar negócios, e com o setor privado, que foi estimulado a investir cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento, foi estimulado a investir mais e dar mais tempo para o retorno e estimular alguns setores de tecnologia que foram selecionados. Pois bem, tudo isso que eu falei se resume nesse quadro, que não faz nenhum sentido vocês lerem agora, mas que eu vou disponibilizar esse PowerPoint através do Dynamic Mindset para quem quiser conhecer os detalhes, que ele conta exatamente aqui em cima quais são os desafios que esse país entendeu que ele precisava romper para colocar tudo isso que eu falei de pé e quais são os programas que foram implementados. Estão todos aqui. Mas eu selecionei alguns que me pareceram muito próximos do que a gente pode eventualmente fazer no Brasil e que podem servir de inspiração para a gente. Por exemplo, hoje, uma criança jovem que está no primeiro grau, ela aprende código, ela aprende o que é vender, fazer marketing e fazer negócios, ela aprende a fazer networking e ela aprende, ela já nasce usando computadores. Isso tudo cria um conhecimento digital profundo e cria um mindset de que essa pessoa tem que produzir rápido. Quando ela passa para o segundo nível, aqui eu falo segundo grau e pré-universidade, aí você tem programas, e isso é muito interessante, porque esses programas, eles dependem da sociedade fundamentalmente. Então, por exemplo, eu sou convidado a contribuir para esses programas. Então, eu contribuo nesse primeiro chamado Futurepreneur, eu dedico aí 20 horas por ano para dar suporte a algumas startups que estão em desenvolvimento e numa área de competência que eu posso ajudar. Existe um outro programa chamado IEL. Esse eu tenho uma adoração. Durante 40 horas por ano, eu faço palestras para todo estudante secundário do Canadá, em último ano, que tem intenção de montar uma empresa. Primeiro, para estimulá-lo a ver coisas que eu já vi e já aprendi, e também para tirar dúvidas do que eles têm que fazer nos seus negócios. E aí, na sequência, eu sou juiz de pitch desses estudantes que participam de um grande campeonato nacional de empreendedorismo e inovação chamado IEL. E quando você vai para a universidade e daí em diante, na manutenção do treinamento executivo, existe um investimento brutal para que as pessoas estejam sempre se reatualizando e é uma estrutura baseada em certificados. As pessoas aqui se mostram certificadas para todas as atividades e isso vai abrindo mais portas. Um outro modelo que foi adotado no Canadá, derivado dessa história que eu estou contando, foi a definição de 5 grandes superclusters. Então, imagina que você tem o Vale do Silício nos Estados Unidos, você tem um outro vale importante na região de Austin, no Texas. O Canadá fez a mesma coisa por aqui. Então, onde eu estou aqui em Vancouver, é onde se trabalha tecnologia digital. Aqui perto, na área agrícola, você tem um supercluster voltado a desenvolvimento de proteínas do futuro. Você tem, próximo a Toronto, que é a capital, um supercluster voltado à robótica. Você tem, em Montreal, um supercluster voltado à inteligência artificial, que tem tido um sucesso enorme no mundo. Nas ilhas do Atlântico, você tem um supercluster voltado a qualquer coisa que eu consiga inovar derivado do oceano. Como gerar energia a partir do oceano e assim por diante. Isso tem funcionado muito bem, porque aqui eu consigo atrair gente, aqui eu consigo ter pesquisa em alto nível, aqui eu consigo ter equipamentos, eu consigo ter escala, eu consigo ter networking, eu consigo ter cadeias de valor, e isso tem funcionado assim de maneira incrível. E tudo isso é muito recente. Ao mesmo tempo, como eu comentei para vocês, é uma sociedade que sempre que ela se depara com um problema, ela volta e lança um desafio. Isso é uma característica aqui do Canadá. Eu vou dar um exemplo triste que gerou uma tremenda oportunidade, depois tem esses 4 que vocês estão vendo aqui. É muito natural que você doe suas roupas para as pessoas que são menos favorecidas. E essas roupas ficam dentro de certas caixas, que são distribuídas na rua. Acontece que no inverno você não tem movimento de pessoas circulando nas ruas, e o que se descobriu era que, quando chegava o verão, pessoas muito humildes que estavam tentando pegar aquela roupa caíam dentro dessas caixas, não conseguiam sair, e numa temperatura de, às vezes, menos 20 graus, ela congela muito rápido, tem hipotermia e morre ali.
Pois bem, isso é um tremendo problema para uma sociedade como essa. Qual foi a reação do governo? O governo lançou um campeonato nacional para todos os estudantes, para que se trouxessem proposições de como é que eu resolvo essa situação, de continuar tendo o mecanismo de doação, mas que eu não colocasse a vida das pessoas em risco. Então, para cada problema que surge nesse país, existe um lançamento de uma grande campanha e isso movimenta a estrutura. Existem programas específicos para todos os portes de empresa e o volume de dinheiro investido para funding e para ajudar as companhias ele é muito relevante. Então, eu quero agora contar um pouquinho desse paralelo de como as coisas aconteceram aqui nesse período de pandemia. Em primeira instância, qualquer empresa de pequeno e médio porte, ela foi convidada a receber um empréstimo de governo de $60 mil. Esse empréstimo se traduz da seguinte maneira: se você pagar $40 mil daqui a 3 anos sem juros, você ganha os $20 mil, que são a diferença para os 60. Se você não conseguir pagar os $40 mil, não tem problema nenhum. Você vai ficar com uma dívida de 10 anos para frente, sem juros algum, dos 60 mil. E isso ajudou muita gente a não quebrar nesse momento. Nesse exato minuto, conectando com inovação, tem uma segunda iniciativa. Qualquer pessoa que tiver uma empresa de médio porte ou pequeno porte, ela tem acesso, pago pelo governo, a uma consultoria e a uma verba de $10 mil para poder construir o seu modelo de venda online, na medida em que a gente não sabe o que vai acontecer para frente. Então, você tem funding para construir a empresa, você tem funding para operar e você também tem funding nesses momentos de desespero, momentos mais difíceis. Essa é uma outra iniciativa que é muito boa. Todo mundo que for um líder relevante, que tiver uma mega companhia, como, por exemplo, esse cidadão aqui, Tobias Lutke, ele é o CEO do Shopify, talvez o maior marketplace do mundo, em termos de tecnologia para marketplace. O que essas pessoas fazem? Eles fazem parte de cadeiras que reúnem iniciativas ligadas a um tópico que ele adotou como o seu tópico de interesse, e ele vai ser mentor definitivamente para criar resultados poderosos para o país. Por exemplo, no caso do Tobias Lutke, o objetivo dele é que em 2025 ele quer dobrar o número de empresas digitais aqui no Canadá, com um valor total de mais de 1 bilhão em valor de mercado. Então, cada um desses são pessoas muito significativas, fazem um trabalho espetacular nesse sentido. Aqui eu quero contar o tamanho desse investimento. Então, essa é a estrutura do governo e suas associadas, que investe alguma coisa hoje próximo a $10 bilhões em fomentar esse ecossistema que eu acabei de mostrar. Se você imaginar que isso é investido em todos os programas e que você tem ainda iniciativa privada e você tem ainda private capital, você tem ainda family offices, todo mundo tentando fomentar, porque é daí que essa economia gira, a gente consegue ter um mercado muito interessante em que as pessoas conseguem fazer captura de valores significativos para poder operar o seu negócio. Por outro lado, como você tem bastante recurso, aumenta dramaticamente o nível de competitividade entre as startups. E isso faz com que o nível suba assim, de uma maneira bastante exponencial também. Mas no fim do dia, eu queria terminar nesse slide, né? Eu contei que o país estava bastante incomodado com a sua posição do ponto de vista de inovação há 10, 12 anos atrás, e hoje eu não tenho o resultado concreto ainda do aspecto inovação, mas eu consegui capturar para vocês como é que esse país está ranqueado dentro do índice global de empreendedorismo, que de alguma maneira é um proxy. Eu não posso dizer que ele é igual, mas ele não fica tão distante. E hoje o Canadá consegue ter uma posição de terceiro colocado, o que é interessante, à frente de Inglaterra, à frente de países como Suécia, como França, dentro desse índice de empreendedorismo. Então, quando eu coloco isso numa síntese total, eu criei um slide daquilo que eu vi, mas que não está aparecendo aqui, que ele quer dizer o seguinte, meus principais learnings, né? Número 1, existe um envolvimento absoluto de todos os stakeholders da sociedade. Número 2, esse país assumiu como mantra a seguinte frase, eu quero vencer pela evolução e não me preocupo com a revolução.
Isso é uma coisa muito interessante, porque evoluir é devagar e sempre, com ritmo. Existe uma preocupação pragmática aqui de reduzir a dependência de setores primários e commodity. Você vê, é um país riquíssimo em termos de riqueza natural, tem muito petróleo, tem muita água, tem muito de tudo isso. Então, a gente precisa perder essa dependência. Uma profunda insatisfação com o status quo. Existe uma frase que é veiculada pelo primeiro-ministro, volta e meia ele volta e fala isso para a sociedade, que é o seguinte: não aceite ser bom. Ser bom é muito pouco. Existe um entendimento claro aqui de que inovação é conectado à produtividade, e produtividade nesse país tem que gerar bem-estar econômico e qualidade de vida. Tem que ser simples e tem que ser acessível. Acreditem, tudo isso que eu contei, você encontra em um único link que todo mundo do país sabe onde está. Você clicou em um único link, você tem acesso a tudo estruturado. Eu já achava isso demais. Aí, antes de ontem, eu recebi uma mensagem que eu tenho isso num app no meu telefone. Do app no telefone, você pega aqueles $60 mil emprestado, com um clique. Então, tem uma questão de simplificar, que é poderosa. Mas existe uma outra coisa que eu anotei que eu acho muito espetacular isso, e a gente pode aprender com isso. Nesse país, você tem uma única voz, apesar dos múltiplos stakeholders que eu falei. É muito difícil, se a gente tivesse trazido aqui para conversar conosco pessoas distintas, elas iam falar mais ou menos isso que eu falei, porque isso é a estratégia que vai sendo cascateada de maneira uníssona. E na medida que você tem essa repetição dos mantras, as pessoas acreditam, e elas confiam, e elas seguem. Por fim, 2 últimos pontos. Educação e diversidade são eixos absolutamente centrais. Eu gostei muito quando o César fez a menção da maneira como nós estamos aprendendo a pensar com o pensamento diverso. E, César, para mim, como um brasileiro, foi um choque, porque eu achava que eu era aberto e eu descobri que, na verdade, eu não era nada. E você tem que aprender com as coisas muito objetivas, com críticas contundentes, não tem, assim, meias palavras, mas tudo no sentido positivista e construtivista é o que fomenta uma sociedade que quer crescer. Por fim, existe um entendimento que esse país tem que ser limpo, ele tem que ser seguro, ele tem que ser impecável, ele tem que ter serviços impecáveis. Mas isso tem uma razão técnica. Eu tenho um país que é atrativo, faz com que eu consiga capturar talentos em qualquer lugar do mundo. O único problema que a gente não conseguiu resolver ainda é o clima. Mas tirando o clima, o resto funciona bem. E isso encanta as pessoas. Então, é um país que não tem rejeição no convite a uma pessoa vir morar aqui como pesquisador, como empresário. Você não tem rejeição de ter as empresas por aqui. Sensacional, Adriano. Sensacional. Aí, mesma coisa que eu fiz com os nossos outros ilustres parceiros aqui, né? Adriano, essa coisa do Canadá e da sua cultura coletiva, né? Mais do que o do indivíduo, para nós é um enorme choque, né? E esse espírito de educação e, ao mesmo tempo, um Estado muito presente, mas é um Estado presente, mas, ao mesmo tempo, empreendedor, né? Como é que tu entende esse equilíbrio, assim, em 2 minutinhos, para a gente entrar no debate aqui, todo mundo agora? A sua pergunta é maravilhosa, eu lembro que você me fez ela quando você esteve aqui. Talvez se eu tivesse nascido aqui, César, eu entendesse. Mas como eu não nasci, eu vivo isso na prática, mas eu não sei explicar. Porque existem limites. O país, o governo, ele regula, de certa maneira, todas as questões, mas dentro de um limite que não impede a manifestação do capitalismo. Por exemplo, esse é um país que você tem hoje um aplicativo que ele diz onde você está e ele faz o tracing, que é você mapear todos os contatos que você teve para efeito de um controle. Por exemplo, eu fui em um restaurante e depois de 3 dias descobri que eu estava com Covid. Esse aplicativo do governo, ele já mapeou todo mundo que estava em volta de mim naquele restaurante e na hora que sai meu resultado, isso vai para as pessoas. Modelo similar ao da China nesse sentido. Modelo similar ao da China. Mas aqui o povo entendeu o seguinte: olha, eu não estou gostando muito da ideia porque isso mexe com a minha individualidade, isso mexe com segurança de dados. Por outro lado, isso vai salvar vidas. Se vai salvar vidas, é indiscutível. E acabou. E aí acabou a discussão, César. É assim.
Sensacional, sensacional. Ju, Renatinha, queria pedir para vocês botarem aqui o Lambi, Sebastião, botar a câmera de novo, Adriano, para a gente entrar na lógica do debate. E já quero começar, assim, tocando naquele ponto do futuro, né? Como é que a gente constrói esse futuro, como é que a gente desenvolve e assim vai. E a gente teve vários comentários aqui, as pessoas valorizando a questão da inovação, valorizando a síntese e as análises que foram feitas por vocês, tudo muito bacana. E tem até gente dizendo que o frio não é um problema tão grande assim no Canadá. Temos de tudo aqui, né? Tem gente defendendo o frio, tem gente dizendo que o frio é complicado. Mas me parece claro que tanto no modelo que o Rio Grande do Sul está desenvolvendo ali junto com o trabalho do secretário Lambi, como o modelo de Israel, que o Sebastião trouxe tão bem, como o que trouxesse do Canadá. Adriano, a educação está central, a diversidade, a pluralidade, a multiculturalidade está presente em todos os sentidos e que esse mix faz a diferença, né? Esse mix constrói, né? Ao mesmo tempo, o Estado presente, mas não presente demais, né? Um Estado incentivador, mas não, digamos assim, excessivamente regulador e restritivo. Então, queria começar com isso, Lambi, tocando nesse contexto de, olhando esses modelos espetaculares, e eu tenho visto que tu tem sido um grande incentivador de se buscar fora esses benchmarks para a gente poder aplicar. Como é que a gente materializa essa coisa? Eu olho para Israel, vejo essa coisa espetacular, né, num território difícil por natureza, olho para o Canadá, o cara passa 6 meses lá embaixo do gelo, né? E olha aqui no Brasil, que se tu atirar na calçada uma goiaba, ela brota, né? É de enlouquecer esse país, nesse sentido. Como é que a gente faz esse negócio dar certo, Lang? Bom, obrigado. Muito boas as considerações. Na verdade, estes países, né, eles construíram estratégias e construíram uma organização dos atores da sociedade em prol de objetivos, em prol de prioridades, em prol de atingir objetivos, né? Tanto que esses programas que nós construímos aqui, eles têm, evidentemente, inspiração, em alguns casos de sucesso fora do Brasil. Israel, né, surpresa que a gente tenha visitado, justamente porque serve como um modelo muito interessante, como o Sebastião relatou, de desenvolvimento baseado na inovação, baseado em algumas prioridades. Isso é um ponto que nos falta, César. Nós, embora tenhamos essa característica vantajosa que tu colocasse de uma natureza talvez menos difícil em termos de desafio para a humanidade sobreviver, para o ser humano sobreviver, que é o caso do Canadá, por outro lado, a gente tem uma dificuldade estrutural, talvez pelo nosso nível de educação, talvez pelas nossas limitações de certa natureza, em definir prioridades nacionais e executar essas prioridades com os percalços que virão no meio dessa jornada e com, principalmente, né, um foco que vá além de um foco de determinados períodos de tempo de governo associados a ideias de algum direcionamento político, né? O que nos falta, né? Nos falta ter, de fato, prioridades nacionais e seguir essas prioridades nacionais, independente das contingências de poder, das contingências de pessoas que estejam no poder. Porque se eu te perguntar agora aqui, César, para qualquer um de vocês e fizer a seguinte pergunta, me diz 3 prioridades nacionais de desenvolvimento brasileiras. Não tem. Exato. Nós não temos e sofremos muito por não ter. Exatamente. E a gente tem essa dificuldade de fazer escolhas que tanto na sinceridade ou tanto naquilo que o Sebastião colocou, que o Adriano colocaram, tu tem que fazer escolhas de investimento, qualquer um, escolhas pessoais. Toda a tua vida é cercada por decisões. Quando tu vai atravessar a rua ou optar entre o elevador e a escada, tu toma uma decisão. E a gente tem uma enorme dificuldade cultural de tomar decisões e definir prioridades e
stick to them, né? E ter a convicção de que tu vais executar esses projetos e vai ter as consequências das tuas prioridades. Isso ocorre em diversos setores, porque nós temos uma enorme dificuldade, né, novamente, de contrariar quem quer que seja, e nós temos essa cultura, talvez, de não aceitar a tomada de decisão e talvez não aceitar que governos instituídos ou que organismos da sociedade tomem decisões e que a sociedade se una em prol desses objetivos. Então, nós temos uma confusão cultural aqui, né, Lambi, que eu acho que vale a pena falar, que a gente confunde liberdade com liberalidade, né, nesse país, e isso gera uma confusão prática, porque quando a gente olha lá no Canadá, o cara tem um modelo aberto, inovador, mas ele tem um enquadramento, queridão, tu tem que seguir, né? Quando vai em Israel, ainda mais forte ainda, né? Não tem nem o que discutir, né? Quando tu vai na China, é isso. As pessoas pensam que nos Estados Unidos não é assim, mas é assim também, né? Assim. Quando tu vai olhar na sociedade que produz, é assim também. Tu vai na Alemanha, o negócio é regrado. Tu vai na Inglaterra, é regrado. Aqui a gente é um pouco aberto. Isso é bacana por algum lado, mas é complexo por outro. Todos vocês falaram em educação, todos vocês falaram em modelos construtivos. Eu queria tentar entrar numa fase agora nossa de colocações rápidas e perguntas rápidas para a gente ter essa construção aqui bacana. Sebastião, quando tu olha o modelo de Israel e a loucura positiva que é isso lá, né, e todo aquele contexto. Adriano, quando tu olha a questão do Canadá e toda a enorme capacidade de movimentação, e quando a gente olha o Brasil, como é que a gente faz esse negócio andar mais rápido aqui? Como é que a gente acelera? Como é que a gente transforma o Brasil numa startup, né? E faz a coisa ir para um outro patamar? Bom, eu tenho uma anedota. O Lambi conhece bem o professor Jarbas Milititsky, né? Ele foi diretor da Faculdade de Engenharia, presidente da FAPERGS, enfim. E ele conta uma história de quando ele era presidente da FAPERGS, veio então pessoa de fora do estado visitar, e isso na época do governo Collor, se não me engano, ele foi presidente da FAPERGS, eu não tenho agora a exata lembrança. E aí ele se perguntou assim, mas professor Jarbas, o que acontece com o Rio Grande do Sul, que não vai para frente, né, que parou no tempo? Daí o Jarbas virou para ele e disse assim, não, que o problema aqui é que o pessoal é contra. Ele perguntou assim, mas contra o quê? Não, isso eles vão definir depois. Né? Então, eu acho que esse é um dos nossos grandes problemas. A gente discute muito e não faz nada. Né? Digamos assim, a gente fica muito tempo discutindo o que é melhor, o que é pior, e quando a gente toma decisão, aquilo já é velho, aquilo já passou. Né? É uma das coisas que a gente fala. A gente está olhando, enfim, o que eu falei assim, de criar o nosso modelo, né, que seria o ideal, né, e não tentar importar o modelo dos outros, mas assim, também em termos de tecnologia, assim, nós vamos estar olhando para os próximos 10 anos, para chegar daqui a 10 anos no lugar onde as pessoas estão hoje, né? Então a gente tem que dar esse salto para o que o Lambi falou, tomando decisões, né? É muito difícil. E as pessoas que estão no poder, elas têm que saber que elas têm que arcar com custos políticos as suas decisões, né? Senão a coisa não vai para frente. Então eu vejo que esse é o grande desafio, uma vontade política de fazer as coisas acontecerem, tanto no Estado quanto no Brasil. Perfeito. E Adriano, como é que tu enxerga isso? E aí, antes de falar, Adriano, eu queria dizer que o Denilson colocou isso aqui no nosso chat, nessa mesma lógica, a questão de valorizar a educação e o modelo. O Moreno Figueiredo fez essa mesma linha de comentário, a Daniela, a Marina, né? A Alessandra aqui falando que o Canadá é espetacular, né? O Rony dizendo a Alessandra dizendo que o clima é complicado, mas o Rony dizendo que o clima é ótimo, né? Essa pluralidade de percepções aqui, né? A Cristina falando também que o Canadá é incrível, né? A Josi dizendo que o clima é que faz as pessoas focarem, né? Tem várias percepções sempre, né? E ainda tem um comentário muito bacana aqui da questão do Cláudio, que é dizer que quanto mais simples, mais poder se tem, né? Mas daí correlaciona, Adriano, esse modelo com essa lógica canadense e a lógica brasileira que também tu conhece. Eu tenho uma coisa aqui que vocês estavam falando e ficou batendo na minha cabeça, que é uma percepção importante, que é a seguinte. Se tem uma coisa aqui nesse país que se odeia, é iconoclastia. Nenhuma pessoa quer ficar em evidência aqui no Canadá, ninguém.
nem o primeiro-ministro. Porque eu estou em evidência porque eu estou numa posição que me permite estar em evidência, isso é uma piada. Eu tenho que estar em evidência pelo que eu faço. E é importante a sociedade estar mais em evidência do que eu. Então, essa é uma questão. Na hora que você toma cuidado com isso e a sociedade percebe, então, que iconoclastia leva à polarização, porque o problema é quando você tem um projeto de país ou você tem um projeto de uma pessoa. Pegou a diferença? Se eu tenho um projeto de uma pessoa, vai ter metade que gosta, metade que não gosta. E aí nós vamos viver o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Quando eu estou falando que o projeto é de país, aí não tem por que dar errado. Não tem por que ter tanta polarização, porque o nosso objetivo é o mesmo. Nós queremos crescer, nós queremos aumentar a renda, nós queremos ter saúde, nós queremos ter qualquer coisa que a gente quiser. Então, eu diria que esse é um primeiro ponto. Francamente, eu não faço a mínima ideia como é que se resolve isso. O segundo ponto, esse me preocupa e esse eu acho difícil resolver, porque, vamos lá, a desinformação no Brasil, ela é, talvez, maior do que eu estou acostumado a ver em outros lugares. E olha que eu já vivi em outros lugares. Só um pouquinho, Adriano. Tu quer dizer que fake news no Brasil é maior que nos outros lugares? Não acredito nisso, Adriano. Eu acho não acredito nisso. O cara recebe um WhatsApp, não valida nada e antes de terminar de ler ele já passou. Tu não tá me dizendo isso. Tu não tá me dizendo que qualquer maluquice o cara vai lá e publica ou que ele não vê que a referência da publicação é o próprio cara que fez. Não acredito nisso, Adriano. Tu tá... Eu tô exagerando, né? Tá dizendo uma coisa aqui que não pode ser dita, Adriano. Não acredito que isso é verdade. Então, o que eu quero falar para você desse negócio de educação? Como educação é um tema que eu acredito e eu vivo isso, eu acompanho os grupos discutindo. Eu não vou falar nomes, mas hoje vocês têm no Brasil, nós temos no Brasil uma universidade vendendo cursos a mais de 14 mil reais por mês, e o nome do curso mais vendido, ele é Como Ganhar R$ 8.900 por mês. E o presidente desta universidade, que veio de um fundo de investimento, é capaz de escrever que todo mundo deveria sair do sistema educacional brasileiro para fazer cursos aplicados, como exemplo esse que eu acabei de citar. Acontece que esse cara juntou 200 mil seguidores. E essa coisa vai se esparramando, porque como nós temos uma sociedade de base que é pouco educada, pouco senso crítico e baixíssimo discernimento, o caminho mais fácil é um caminho que dá muita vontade de você se engajar, porque você vai que dá certo. E aí, com isso, existe um programa de desconstrução do valor da universidade no Brasil, o que é a contramão absoluta do mundo inteiro. O mundo inteiro quer levar a pessoa para a universidade, quer ter uma universidade melhor. E quer ter uma universidade que tenha desenvolvimento e aplicação e que leve para o mercado de trabalho. Esse é o modelo. O modelo que eu acredito hoje é de falar, não, vamos para Geração Futuro, que no Geração Futuro você vai pagar R$100 por mês e vai ficar bom para caramba. Vamos fazer o curso de não sei das quantas com o cara do YouTube. E aí, pessoal... Isso me preocupa, porque o nosso futuro está calcado exatamente nesse pilar que eu estou falando aqui. Show. O Regis fez um comentário super elogiando também as tuas colocações, e a Leandra trouxe uma frase que para mim é muito cara, que eu cito ela há uns 20 e poucos anos, que é uma frase do Spock, de Jornada nas Estrelas, que é: a necessidade de um ou de alguns não supera a necessidade de todos ou da maioria. E talvez essa seja a questão cultural que a gente tenha que lidar aqui muito no Brasil, que é, a gente às vezes pensa demais no umbigo e de menos no todo. Essa questão cultural, Sebastião, em Israel, né? Israel é um estado super empreendedor, mas ao mesmo tempo, as pessoas são incentivadas ao empreendedorismo, mas ao mesmo tempo o Estado é presente. Como é que tu entende que esse equilíbrio se sustenta e se construiu no tempo? Bom, tem algumas coisas, assim, são várias coisas interessantes. E tem características, tá, que são culturais, não são nem certas nem são erradas. Eu estava, quando eu ouvi, assim, pensando em diferenças com o Brasil, né, eu vou dar um exemplo, assim, não tem... Para o israelense, uma fila não existe, não tem israelense que respeite uma fila, né? No cotovelaço, assim, ver quem vai primeiro na frente, gritaria, se xinga no meio da rua.
Então, assim, quando a gente fala de educação, a gente fala de educação de formação intelectual, né? De realmente... Mas, assim, o outro tipo de educação, a gente tem uma cultura diferente, assim, muito mais tosca do que a nossa, né? E da mesma forma, só para terminar a brincadeira, que falava do Canadá, do frio, em Israel tem o problema do calor, né? Que é insuportável também no inverno o calor, né? A maioria do território de Israel é deserto, então passar Mas, assim, se todos os problemas do Brasil fossem o clima, seria o melhor dos problemas. Agora, essa questão do Estado é uma questão também muito ideológica. Se a gente vai olhar tanto Israel quanto o Canadá, Israel é um país que tem sistema de saúde universal para todos os seus cidadãos, é um país que tem um Estado participando da economia, digamos assim, estimulando startups, mas não atrapalhando, né? Uma série de coisas que a gente... E quando vai colocar, por exemplo, assim, o governo de Israel, muitas vezes ele apresenta o governo de direita, o governo de esquerda, só que os conceitos de esquerda e direita em Israel têm muito mais a ver com segurança nacional do que com questão econômica, né? O Netanyahu, que é o atual primeiro-ministro, que provavelmente vai vencer novamente as eleições, você vai conseguir formar governo, é a quarta eleição, ele em nenhum momento defende o fim dessas vantagens que o Estado concede, né? Então, o que eu quero dizer? Assim, a gente está muito preso aqui a essa questão da discussão e cada vez mais polarização entre esquerda e direita, ainda que a maioria das pessoas sequer tem uma mínima noção do que significa esquerda e direita. Na verdade, estão confrontando pessoas e não linhas de pensamento. Mas, assim, acima disso, existe uma tomada de decisão, existe um projeto de país, como eu estava colocando, né? Um lugar onde se quer chegar. E isso faz com que as coisas funcionem, né? E funcionem bem. E quando as pessoas estão bem do ponto de vista econômico, essas outras discussões perdem completamente o sentido, né? Não tem nenhum sentido no dia a dia das pessoas. Então, o que eu vejo é isso, o que nós temos é que começar a tomar decisões, e isso tem também uma responsabilidade também do empresariado, das pessoas que produzem. Vejam que agora na pandemia assim, demorou muito tempo até vir essa carta, digamos assim, onde pessoas com nome de peso colocaram ali regras que entenderiam necessárias. É verdade que o empresariado aqui também trabalha de forma muitas vezes aliada ao governo, qualquer que seja ele, preservando interesses pessoais. Eu não vejo, infelizmente, esse projeto de país, esse projeto de nação, onde, né, os grupos abram mão dos seus privilégios. Quem aqui frequenta Brasília e sabe muito bem que do lado de fora ali das comissões do Senado e da Câmara tem tudo menos cidadãos comuns, mas todas as organizações desse país estão lá representadas fazendo o seu movimento junto a deputados, enfim. Então, assim, enquanto a gente não romper com esse sistema, a gente não tomar decisões sérias, não conseguir pensar o país a longo prazo e ficar cada 2 anos tendo uma eleição, né, municipal, em nível estadual e federal, e ficar brigando, né, e pedindo o país andar para frente, nós vamos nos tornar um país que a única coisa que faz é discutir o político que está no governo e não vai para frente. Então, eu realmente, hoje, das coisas como estão, eu acho que a gente vai enfrentar uma eleição mais polarizada no ano que vem ainda, eu vejo com muito pessimismo e muito ceticismo, assim, que a gente consiga tomar decisões que efetivamente transformam. A gente não consegue sequer inserir os deficientes dentro das empresas, sequer inserir a população negra, as mulheres a muito custo agora estão tomando posições de liderança. A gente tem muito que andar para realmente conseguir ser um país que tenha um projeto de futuro. Eu entendo, foi muito bem colocado, Sebastião. Eu entendo que nós precisamos urgentemente criar uma pauta mínima para todos os candidatos e isso ser uma coisa de longo prazo, no qual o país tem um projeto de construção, né, no qual um mínimo acontece, não obstante o jeito, a forma e as tendências. Isso seria fundamental a nível nacional, a nível regional e das principais cidades do país, para a gente ter uma construção aí. Quem sabe se a gente conseguir, pelo menos em alguns pontos prioritários, definir um norte por 10 anos, por 15 anos, a gente tem enorme possibilidade de avançar, fazendo uma revolução que nem o Rui trouxe aqui também da Coreia, que fez uma mudança incrível. Vários comentários aqui vinculados à educação, da Elis, de outras pessoas. Muita gente... Eu entendo que todo mundo concorda, né? A grande questão... Todo mundo concorda com os pontos fundamentais aqui colocados. A grande questão é como nós construirmos essa dinâmica, né, e ela ser funcional para todo mundo. Adriano, viro para ti, que levantou a palavra, e na sequência eu quero ir para o assunto de
futuro da palestra da Amy Webb, para a gente botar isso como elemento de fechamento. Eu acho que vai ser incrível a gente fazer uma conexão disso e a gente contextualiza as pessoas na sequência. Adriano, vai, firme, por favor. Legal. Eu queria contribuir com um ponto que eu acho que ele se conecta com essa fala, com a fala do Sebastião, com o ponto que você trouxe, mas também se conecta muito com inovação e com o nosso futuro como país. A primeira vez que eu estive fora do Brasil me chamou a atenção que o Brasil não era o melhor em tudo, porque eu fui criado escutando que o Brasil é o melhor nisso ou é o maior naquilo. E aí eu lembro de ter, primeira vez que eu fui trabalhar fora, eu falei, metade do que me ensinaram não era verdade. Agora, depois de tanto tempo fora, hoje eu aprendi que nada é verdade. Isso são falácias, isso são narrativas criadas para levantar o orgulho como brasileiro, a grande maioria delas. Mas qual é o ponto ligado a isso? Na medida em que eu estou sempre alardeando as minhas virtudes, o meu poder, que eu não tenho racismo, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo, eu simplesmente estou fechando as janelas de oportunidade para crescer e evoluir como sociedade. Há 2 anos atrás, o primeiro-ministro desse país aqui foi a público fazer um pedido de desculpas à comunidade de... aqui você não pode falar a expressão índios, ok? É proibido, inclusive por lei. Aqui você se refere como First Nations, ou a nação original. Ele fez um pedido público de desculpas pelo mal que foi feito aos First Nations e criou-se o fundo de compensação e um plano de compensação estratosférico para você trazer poder, porque em esse grupo de pessoas resgatando a sua dignidade e tudo mais, isso traz um efeito para o país que é absurdamente poderoso. Então, eu tenho visto aqui uma aversão a ser o melhor em qualquer coisa ou a ficar protagonizando isso, e sim, uma coisa de assumir as minhas deficiências e as minhas falácias e focar nisso. Por exemplo, fruto do Covid, existe um aumento de ataques verbais asiáticos aqui. Nada que se compara ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é algo fora do controle. Aqui aumentou o olhar, aquela coisa sutil. Não levou uma semana, o primeiro-ministro vai a público e deu uma bronca no povo inteiro. E pediu, se você vê alguém rindo, fazendo qualquer tipo de situação ou se expondo, você tem obrigação como cidadão de intervir naquela hora, porque essa pessoa não pode representar essa sociedade. E aí vocês vão rir. O povo vai para a rua controlar isso, pessoal. Não pode. Não pode. Então, quando eu começo a aceitar meus gaps, eu acho que é quando eu consigo estar preparado para crescer, ao invés de tentar atropelar tudo isso. Meninos, vamos lá então. Consideração final e depois nós vamos fazer uma super selfie com todo mundo junto aqui, quem está, e o nosso pessoal. O chat está bombando aqui. O Regis fez uma sugestão muito bacana, inclusive corroborada pelo Rui, no sentido de valorizar, fazer os empreendedores gerarem TCCs, né, e que possam ser aplicados efetivamente no dia a dia, fazer uma integração mais bacana entre universidade e negócios e assim vai. Tem muita coisa bacana para fazer e a gente pode compilar isso depois e botar lá no site do Dynamic Mindset. Mas eu queria pegar, então, assim, a provocação da Amy Webb semana passada no South by Southwest para a gente passar isso para cada um de vocês e cada um dar a sua mensagem final e depois a gente ir para a selfie conectada. A Amy disse muitas coisas incríveis, previu cenários catastróficos, isso e aquilo, simpáticos, moderados, assim vai, mas o ponto principal dela é: o futuro matematicamente é impossível ser calculado, e a segunda parte é: você não tem como ficar à prova do futuro. O futuro é uma construção que você faz todos os dias e você tem que permanentemente se moldar, se reorganizar, se preparar para isso. Então, muito do que a gente falou aqui agora de modelos de inovação é isso. Hoje tem alguns modelos que estão dando certo e que são mais vencedores que outros e que estão permitindo países avançarem numa coisa que eu particularmente chamo de colonialismo tecnológico. Nós corremos aqui, enquanto o Brasil, muito mais risco agora do que corríamos no passado, quando o colonialismo era balizado apenas em commodities. A gente era feliz e não sabia, por incrível que pareça,
aquele colonialismo lá era muito melhor do que o atual baseado em tecnologia, no qual a gente tem muito mais riscos e muito mais consequências sob qualquer critério, qualquer lógica. Então, pegando esse mote, né, pediria para os meus caros amigos fazerem as suas considerações finais aí, 2 minutinhos e uma selfie, 2 minutinhos para cada um e uma selfie coletiva dando a sua mensagem. Secretário, começaria por ti. Excelente, César. Olha, eu vou pegar o teu gancho. Se o futuro não é matematicamente previsível, na verdade, tem outras questões que se envolvem aí, mas é um futuro onde tu vai precisar muito conhecimento. De fato, o colonialismo tecnológico, que é um colonialismo decorrente de uma educação altissimamente sofisticada, e onde as inovações e os investimentos de alto risco e os investimentos que dão muito retorno, eles ocorrem num nível cognitivo muito sofisticado, é um futuro que aguarda pela gente. É o futuro que, sem dúvida nenhuma, já é o presente e já ocorre. Eu diria que se nós quiséssemos entender os ecossistemas, as empresas, os locais, as cidades que realmente estão fazendo a diferença no século XXI, pouca gente teria a condição técnica e a condição cognitiva de entender o que está se passando lá, porque a gente não investiu suficientemente em educação científica de alto nível no nosso país. E isso é para ser feito ontem. Nós perdemos muito tempo, né? Muito tempo investindo em prioridades falsas, em prioridades passadas, em prioridades dispersas, né, que não podem nem ser chamadas de prioridades, para construir um passado que se tornou inviável. E o que a gente tem que pensar aqui para o futuro, César, é que essa inovação, aquilo que tu chama de domínio absoluto da tecnologia, na verdade é um domínio absoluto da cognição transformada em negócios, da formação educacional científica transformada em negócios. A gente fala muito em criatividade, fala muito em relações humanas, fala muito em soft intelligence, mas, lamentavelmente, a gente muito pouco fala, talvez porque a gente discute muitas palestras de motivadores ou de pessoas que dão palestras no estilo do século XX ainda, achando que a alegria e o se sentir bem com si mesmo é o que vai gerar esse futuro que tu descreveste aqui, César, quando, na verdade, esse futuro é gerado por muita tecnologia, e tecnologia vindo do mundo tecnológico nada mais é do que ciência dura, muito forte, de altíssimo nível, transformada em oportunidade econômica. Então, desculpa eu estar dando essa informação para quem ainda acha que palestra motivadora baseada na criatividade, baseada somente nas relações sociais, vão levar a gente a algum lugar. Não é só isso. Além disso, além dessa enorme empatia social que a gente não tem e tem que construir, César, os teus primeiros comentários sobre nós aceitarmos fake news é falta de empatia social. A gente precisa preparar a nossa sociedade também para esse mundo onde a ciência dura, onde a tecnologia resultante da ciência vai ser predominante. Como tu falaste, é um mundo muito mais difícil de lidar do que o mundo do domínio econômico por commodities ou por produção em massa. É um domínio agora que vem da cognição e vem da diferenciação intelectual na atividade econômica. Então, é para isso que nós temos que nos preparar, e basta olhar os exemplos aí do Vale do Silício, de Israel, da China, de Boston e por aí vai. Bom, mas sejamos otimistas porque a solução é óbvia, é muita educação, bastaria isto, entre aspas, bastaria isto. Um abraço a todos. Sensacional, Lambi. Sebastião. Bom, primeiro eu queria dizer que eu admiro muito o Lambi, porque ele tem uma paciência sem fim, porque eu já teria arremessado coisas em pessoas, estando no governo, enfim, já não teria tido esse autocontrole que ele tem, assim, para continuar lutando. É louvável o trabalho que ele faz e a persistência, né? Que bom que a gente tem pessoas como ele na secretaria. Eu vou dizer que eu fico super feliz, assim, quando eu vejo que a Ford vai embora, que a Mercedes vai fechar a fábrica aqui, porque eu acho que talvez essas sejam as únicas formas de nos forçar a mudar o jogo, né? Porque o que a gente gostaria é justamente, assim,
porque volta à questão de Israel, a Mercedes tem centro de P&D em Israel, a Ford tem centro de P&D em Israel, a GM tem centro de P&D em Israel, e não tem nenhuma montadora de automóveis em Israel. Teve uma no passado, que foi um fracasso total, graças a Deus, no país, né? Mas todas estão lá buscando tecnologias para embarcar nos seus automóveis, pensando nos automóveis autodirigidos, nos carros elétricos, enfim. Então, eu gostaria muito que a gente pudesse, como país, passar a se preocupar em desenvolver essa tecnologia mais sofisticada, que, como o Lambi falou, é fruto de muito investimento em educação e educação pesada mesmo, né? Ou seja, o nosso nível, realmente, quando a gente vai para fora, a gente se dá conta da mediocridade do nosso ensino de forma geral. Vou citar o exemplo de um amigo meu, médico, que quando chegou para fazer o seu doutorado nos Estados Unidos, se sentiu humilhado ao lado de um japonês, porque ele, para compor os modelos estatísticos, tinha que recorrer ao auxílio externo, e o sujeito que vinha do Japão tinha maior facilidade em lidar com a construção dos modelos estatísticos, né? E, por fim, para te responder sobre a questão da Amy Webb, embora eu devesse puxar a brasa para o Harari, que é o israelense da parada em termos de futurismo, né? Um dos meus gurus. Estão tudo em casa, Sebastião. Então, eu gosto muito de uma frase assim, né, que eu sempre repito e que é bem comum, que é o seguinte: na verdade, o futuro é o resultado das decisões que a gente toma hoje, né? Aqui então, agora. Nada mais do que isso, aqui e agora. Então, ou nós precisamos, ou nós tomamos essas decisões aqui agora, ou não tem futuro, né? Então, assim, e é nosso papel pressionar, é nosso papel, já que nós pertencemos a uma elite cultural, intelectual e econômica, motivar o país a avançar nesse sentido. Sensacional, Sebastião. Adriano, palavras finais. 2 minutinhos, vamos para a foto. É um espetáculo eu tenho que falar depois dos dois, né? Porque não sobrou muita coisa inteligente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou na contramão. Eu quero ir para aquilo que é mais simples, para aquilo que é mais curto prazo. E aquilo que é curto prazo é o que está na nossa mão, porque você transforma um país, uma pessoa de cada vez. Essa é uma frase que eu repito ela exaustivamente para quem me conhece. Nós temos aqui mais ou menos 80 pessoas que participaram o tempo todo só nesse canal do Teams e outras tantas nas redes. Se uma pessoa se dispôs a tirar um tempo da vida para participar de um diálogo como esse, isso já te qualifica como alguém diferenciado. Você tem um dever, e o seu dever é não permitir a mediocridade naquilo que está em torno de você. A gente tem que parar com essa história de aceitar a mediocridade pelo bem do relacionamento, porque eu não quero chatear, não quero magoar. Eu penso absolutamente o contrário. Quando eu vejo uma pessoa fazendo uma estupidez ou me calo, eu me sinto um devedor diante daquela pessoa, porque eu não alertei que ela está fazendo uma tremenda de uma besteira. É assim que a gente vai calar fake news, é assim que a gente acaba com polarização, é assim que a gente fala para a pessoa que quer fazer o curso dos 8.900 por mês, que ele é burro de fazer isso, que só por ele pensar nessa hipótese, ele já deveria ir para a universidade estudar direito, e que pagar a universidade barata vai dar educação proporcional ao que ele pagou, e que quando ele for para o mercado de trabalho, ele vai competir com pessoas que estão estudando em alto nível. Então, a minha provocação aqui é, nós temos que fazer alguma coisa com isso, e alguma coisa que está nas nossas mãos, que a gente pode fazer hoje, pode fazer amanhã, replicar essa live, divulgar o Dynamic, chamar outras pessoas para outros debates, e isso vai ajudando a potencializar uma voz razoável, que quer sim construir um futuro que a gente já sabe mais ou menos para que lado ele está chegando. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos ser reféns de uma situação que é errática. Errática porque eu estou sendo otimista, porque talvez eu dissesse que o fim vai ser muito ruim se a gente não fizer nada. Sensacional, Adriano. Amigos, amigas que estão presentes, por favor, abram suas câmeras, vamos fazer uma selfie virtual aqui, todo mundo de câmera aberta, né? Vai ser sensacional aqui, muita gente colocada, né? Ó, vamos lá, mais e mais, cabe mais aqui. Quem quiser ver todo mundo, tem um recurso na plataforma chamada Large Gallery, né? Todo mundo assim que aparece, muitas carinhas, muito rostos. Eu estou vendo já uns 50 rostinhos aqui ao mesmo tempo.
Né? Todo mundo colocaram, todo mundo abriu. Vamos tirar umas fotos desse pessoal todo e vamos botar no site depois. Pessoal, super obrigado pela presença. Acho que o diálogo foi incrível, o chat foi incrível também. Eu tenho medido muita qualidade dos conteúdos e de como as coisas estão andando pelo chat, pelo tipo de pergunta, pelo tipo de interação, pelo tipo de lógica, o quanto propositivo isso tem sido. Aos nossos palestrantes, secretário Lames, sou teu fã, sabe disso, acho que tem na incrível dificuldade que é construir ciência, inovação e tecnologia aqui nesse país, tem um trabalho incrível. Sebastião, temos que falar mais, temos que integrar mais com Israel, assim, coisas incríveis que nós podemos fazer, nós temos um monte de coisa para aprender com Israel e dá para fazer coisas sensacionais. Adriano, os contextos do Canadá sensacionais, e a todo mundo que nos ajudou a construir, fazendo perguntas, colocações, incentivando e assim vai. O nosso enorme obrigado, né, de coração, para que as coisas possam acontecer. Uma super noite, desculpem pelos 14 minutos de atraso, mas tudo foi por um fim positivo. Uma super boa noite para todo mundo, ou um bom dia quem está fora do país, e muito obrigado por estarem aqui conosco. Mais sobre Dynamic Mindset em dynamicmindset.com.br. Boa noite para todos.